quem acompanhou esse último ciclo, né, foi um pouquinho mais curto, de 3 anos, já imaginava que talvez a gente não conseguisse, por exemplo, superar a melhor participação da história, né, com 22 medalhas. A gente teve menos ouros do que talvez almejássemos. Eu estou falando provavelmente enquanto Comitê Olímpico Brasileiro, né? Não sei, dificilmente eles projetam o número de medalhas, mas a intenção é sempre que o Brasil enfim, se mantenha nesse patamar, né, que aconteceu, por exemplo, desde os Jogos de 2016, o Brasil vai se mantendo ali na casa de 20, 22 medalhas, 22 inclusive é a melhor campanha. O Brasil acabou conquistando 20, a segunda principal campanha da história, mas, assim, quem acompanhou o ciclo não foi de todo decepcionante, não. A gente sempre tem essa... por exemplo, a gente teve algumas influências quando a gente olha para o surf, por exemplo, né, que, enfim, as ondas acabaram não vindo para o Medina, mas eu sempre gosto de imaginar que a gente não dependa, não fique refém, né, de eventuais problemas climáticos, né, para se performar. Eu acho que a gente precisa ter sempre um olhar de expectativa baseado no investimento que foi feito a longo prazo, né? Eu acho que, de um modo geral, a performance brasileira foi boa. Mas eu acho que o que mais me impactou e o que mais mexeu e o que mais me emocionou e eu acho que o que dialoga bastante também com as conversas atuais foi o marco da participação feminina, né? Quando você olha para os Jogos, foi uma Olimpíada equivalente da questão do gênero. E se a gente imaginar que a mulher já foi proibida, por exemplo, de assistir, disputar Jogos Olímpicos, né, e que a primeira participação brasileira ela é em 32, né, com Maria Lenk, a gente chegar à delegação brasileira a ter mais mulheres do que homens, né, que foi o que acabou acontecendo, fazendo um recorte para o Brasil. E quando você olha para o número de medalhas, né, a gente conseguiu mais medalhas do que os meninos, e eu sempre gosto de fazer esse recorte no sentido de que não é uma batalha de gêneros, né? Não é uma questão do homem contra a mulher, não é sobre isso. A gente está tentando refletir sobre onde estávamos e onde a gente chega, né? E o que fez a gente chegar até esse lugar das mulheres ocuparem a maior expectativa em relação à performance de medalhas. Eu acho que foi o investimento, a mudança da nossa... A movimentação que a gente teve na nossa sociedade enquanto a mulher progredir e ocupar os espaços que ela quiser, ainda que tenhamos, digamos assim, alguns indicadores que nos envergonham ainda muito, né? Quando você olha para o índice de desenvolvimento do Brasil, quando você olha para a quantidade de feminicídios que a gente tem, quando você olha para a economia do Brasil em relação ao mundo, a gente ainda tem muita para avançar, mas eu fiquei muito impactada mesmo, acho que a palavra foi essa, e em diversos momentos me via emocionada, sabe? Desde esse diálogo do avanço feminino do ponto de vista esportivo, as conquistas, há uma diversidade de quando a gente faz recortes, por exemplo, racial, né? Então, assim, tem muitas coisas que a Olimpíada acaba sendo um pouco do reflexo do que a gente vive na nossa sociedade. Então, assim, eu acho que o desempenho poderia ter sido melhor, né? E aí, quando você fala em desempenho, você tem que aprofundar esse debate. E quando eu falo de investir, né, não é só a questão de investir em cima, no topo da pirâmide, é uma questão mais abrangente. E que eu acho que, de alguma maneira, a gente acabou perdendo um pouco a oportunidade quando a gente sediou os Jogos aqui em 2016, né? Sim. De ter um programa nacional mais esportivo, de ter um programa mais profundo, onde a gente pudesse falar de esporte de uma maneira mais ampla, né? Enfim, mas... e aí, falando só de Jogos Olímpicos, eu acho que poderíamos ter tido uma performance não muito melhor do que foi, mas ainda assim um pouco melhor do que a gente teve. E mais alguns temas que nos deixam felizes, especialmente quando a gente olha para o que as mulheres fizeram numa competição onde, inclusive, já falei aqui no início, né, as mulheres já foram proibidas de participar. Imagino como não esteja Pierre de Coubertin, né, inventor do pai dos jogos, que disse essa falácia lá atrás, e como a gente não... o que estaria dizendo, por exemplo, a própria Maria Lenk, ao ter curtido aquela solidão em 1932, quando se estivesse aqui entre nós olhando para essa edição de Paris, né, com esses marcos tão importantes para a gente.